Então, eu me chamo Padre Ednilson de Jesus Dantas da Silva, tenho 52 anos de idade, a metade da minha vida já como sacerdote, tenho 26 anos de sacerdócio. Entrei na Congregação dos Padres Marianos com 18 anos, em 1988, no dia 13 de janeiro. Foi um dia muito importante na minha vida. Então, hoje, estar aqui partilhando a minha vocação, nesse mês vocacional, é motivo de grande alegria. Primeiramente porque a vocação sempre é um mistério entre Deus que chama e nós, seres humanos, que respondemos a esse chamado. E às vezes, quando fala de vocação, a gente pensa que é algo assim, tão fora da realidade, ou talvez que nós temos uma visão de alguma coisa celeste que vem até nós, e de repente somos surpreendidos pela simplicidade de Deus, que passa de forma extraordinária no ordinário da nossa vida. Por exemplo, sempre as pessoas perguntam: Padre Ednilson, como que foi o seu chamado vocacional? Eu sempre partilho a minha experiência. Eu tinha na época 13 anos de idade e trabalhava na capela, na comunidade de Ribeirão do Rocha, uma capela da paróquia de Adrianópolis, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde os marianos atendiam. Então, levava a minha vida ali, tranquilo, adolescente, gostando sempre de jogar futebol, que era a minha paixão, e ajudava já na comunidade como catequista, com 13 anos de idade. E aí, neste ano de 1983, recebi o convite para participarmos de um encontro de catequistas em Adrianópolis. E para este encontro, a dona Nena Bestel, que era catequista e que auxiliava lá no Rocha, me convidou para ir com ela. Nós fomos participar do encontro. E durante o encontro, a irmã Cecília Meson, das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que eu considero o instrumento que Deus usou para chegar até mim e me convidar para a vida religiosa, estava falando sobre a importância de sacerdotes para o Brasil. E naquela época eu me lembro da estatística, ela deu uma estatística isso em 1983, que o Brasil precisava de 100 mil padres para poder dar uma atenção melhor para o povo. E naquela época eram 15 mil. Então, fazendo a conta, faltavam muitos sacerdotes. E aí, quando ela falava da necessidade de sacerdotes, ela olhou para mim. Naquele encontro eram mais ou menos 30 catequistas, dos quais 29 mulheres e só eu de homem. Aí ela olhou para mim e falou: e você, Ednilson, nunca pensou em ser padre? Sabe quando aquela palavra vem e, como uma flecha no coração, entrou assim com uma força muito grande e trouxe uma sensação muito agradável. Eu me senti assim, muito feliz com a pergunta dela e vi como realmente uma voz de Deus falando comigo. Então, a partir daquele momento, começou a minha caminhada vocacional. Dos 13 até os 18 anos, eu prossegui a minha vida normal, estudando, trabalhando e também jogando futebol, que era a minha paixão. Foi algo que eu sempre gostei muito. E durante esse período, eu desejei entrar antes. Eu até falei com os superiores dos padres marianos, mas eles disseram que devido à minha pouca idade, era melhor aguardar uma maturidade maior. Então falaram: pode prosseguir a tua vida normal, e depois que você terminar os seus estudos, nós podemos pensar em te acolher. Então eu fiquei dos 13 até os 18 anos trabalhando, estudando e jogando futebol. E aí eu lembro que na data próximo já da minha entrada, em 88, neste período, eu entrei em contato com os padres marianos. Aliás, o Padre Edmundo, eu me lembro bem, ligou para mim e disse que era para eu fazer um pedido oficial para entrar na congregação. E aí eu escrevi o pedido
E eles analisaram o conselho para ver se aceitavam ou não. E nesse período eu estava jogando bola em Adrianópolis, até junto com o Adilson Batista, que já estava no Atlético Paranaense naquela época. E nós mantínhamos contato, e daí tínhamos um jogo marcado lá em Adrianópolis. E aí o Adilson disse para mim, olha, mostre o seu futebol, que você tem grande chance de conseguir fazer um teste no Atlético. Arrumou para mim tudo aquilo que eu precisava, e aqui chegou o ponto principal da minha decisão, porque o jogo era no domingo e no sábado à noite o padre Edmundo me ligou, dizendo que o conselho tinha decidido que eu poderia entrar na congregação. Então, na véspera do jogo, a porta dos marianos se abriu para mim. Então pense, foi realmente uma decisão tomada dentro do campo. Porque quando eu fui para aquele jogo, e aí nós tivemos lá a participação de alguns profissionais do Atlético, o olheiro que estava também, o responsável pelos meninos da época. O jogo foi muito importante na minha vida, porque um jogo que ia decidir o meu futuro. E eu pedi a Deus um sinal. Falei, Senhor, o Senhor sabe o quanto que eu desejo entrar no seminário, como eu também quero ser um jogador de futebol. Então, que nesse jogo o Senhor me ajude a decidir. E aí eu disse para ele, bom, se o time ganhar, significa então que eu vou tomar como sinal de que esse é o meu caminho. Aí, se nós perdermos, eu vou para o seminário. Então, o jogo foi super decidido, 0-0, até os 43 minutos do segundo tempo. Aí, nesse momento, teve um pênalti a favor do time do Atlético, e aí eles fizeram um gol. Aí 2 minutos, 3 minutos a mais, o jogo terminou. Aí no final o Adilson veio falar comigo e falou, e daí, o que você decidiu? Eu falei, olha, eu agradeço a tua ajuda, agradeço o teu esforço. Ele falou, da nossa parte aqui, você vai conosco. Aí eu disse, bom, 49-51, eu decido então pelo seminário. Eu vou entrar no seminário, vou fazer uma experiência. Se eu ver que não é isso, quem sabe depois eu prossigo a minha caminhada. E aí ele disse, bom, que Deus ilumine você, sucesso. E eu decidi então entrar no seminário. Eu entrei, e nesse time, o time de Jesus, nunca sofri nenhuma derrota, continuo ganhando através das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades, mas aquele a quem eu sirvo, que é o Rei dos Reis, não conhece derrota. Então, apesar das dificuldades, ao longo desses 26 anos, eu posso dizer com toda a alegria do meu coração que me sinto plenamente realizado como sacerdote. Não me vejo hoje fora do sacerdócio, pelo contrário, agradeço a Deus pela possibilidade que Ele me deu de dizer sim. Tinha um plano, porém Deus me ofereceu o projeto dele para a minha vida. E graças à sua bênção, o seu amor, eu consegui fazer essa escolha. E hoje, ao longo desses anos, trabalhando em várias funções dentro da congregação, eu me sinto realizado, e são tantas provas do amor de Deus, de que Ele me escolheu para esse caminho, que eu não tomaria outra decisão se Ele me oferecesse a possibilidade de voltar e dissesse para mim, olha, você quer escolher esse caminho ou outro? Com certeza eu escolheria o caminho sacerdotal. Então, em síntese, essa é a minha história vocacional, uma história comum, normal, na qual Deus, na sua misericórdia, passou pela minha vida, através da irmã Cecília, fazendo aquele convite, e eu
pude, com a graça dele, responder sim. E hoje quero dizer para você, jovem, que está acompanhando esta entrevista, esse testemunho, fique atento às coisas mais simples da vida, porque através delas é que Deus vai falar conosco. Não tenha medo de dizer sim, porque Deus com certeza sempre nos antecede com a sua graça. Sempre é possível confiar que Ele não deixará faltar nada que nós necessitamos para dar a nossa resposta. Então, que Maria, Mãe das Vocações, nos abençoe, nos ajude a viver com alegria a nossa vocação religiosa, sacerdotal, independente, se religioso, se diocesano. O importante é estar feliz na vocação, porque um sacerdote feliz, realizado, vai ajudar também as pessoas a serem felizes. Então, o lema do meu sacerdócio, escolhido para minha ordenação, foi a passagem da carta de São Paulo a Timóteo, onde ele diz: sei em quem eu coloquei a minha fé, e eu tenho certeza que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, foi no Senhor que eu apostei, e Ele foi, é e será sempre fiel para me manter na vocação que Ele me concedeu. Com certeza, o sofrimento é uma das marcas também da nossa caminhada vocacional. Então, ao longo desses 26 anos, foram muitos momentos difíceis, momentos assim desafiadores, mas eu posso dizer que em todos eles, a graça de Deus sempre acompanhou. Então, por mais difícil que fosse o momento, a situação, eu sentia e sinto que Deus está presente, ajudando a superar. E aprendi também, ao longo desses 26 anos, que não tem como construir uma vida sacerdotal, uma vida matrimonial, uma vida até mesmo de solteiro, independente do estado, sem passar pela realidade do sofrimento. Hoje o sofrimento é encarado por mim como uma coisa diferente. Não busco, porque seria masoquista, mas também procuro não fugir quando Deus permite que aconteça. E em todos os momentos Deus tem sido fiel em dar a graça necessária. Então queria também estimular você que está me acompanhando agora, não ter medo do sofrimento, mas confiar que ele sempre é prenúncio de uma graça maior que Deus quer nos dar. Eu sempre digo que antes de uma grande graça vem um grande sofrimento. Então, quando Ele bate a nossa porta, nós não precisamos nos preocupar com Ele, mas sim o que Ele está nos trazendo. Ele é anúncio de um bem maior que o Senhor está nos oferecendo. Na verdade, na época, quando eu tinha 13 anos, participei do encontro que eu senti o chamado, por ser ainda muito jovem, a única congregação que eu conhecia era dos marianos. Depois eu fui me inteirando melhor, até mesmo da vida diocesana, com os padres marianos eu fui conversando, eles me explicaram, inclusive o Padre Zeno, o Padre Estevão, o Padre Ladislau, o Padre Janglica, todos eles me explicavam a diferença entre os religiosos e os diocesanos. Mas eu senti algo muito forte para a congregação, para os religiosos. Sempre amei muito Nossa Senhora, também tenho podemos assim dizer, uma graça muito grande que eu recebi de Nossa Senhora. Desde criança eu sofri um acidente quando eu tinha 1 ano de idade. Nós estávamos com a família numa Kombi indo para Aparecida do Norte, e a nossa Kombi acabou batendo na traseira de um caminhão de areia, e isso ocasionou um aprofundamento do crânio. Eu tive perda de massa encefálica, algo assim para a medicina impossível, até mesmo teria grandes problemas de desenvolvimento. E nesse momento meus pais fizeram um ato de consagração a Nossa Senhora da minha vida,
E foi muito interessante porque 13 anos depois eu conheci os marianos, com 18 anos eu entrei na congregação. E quando eu estava aqui na congregação é que os meus pais me contaram desta consagração. Então eu vi como um sinal de que a mãe também, Imaculada, intercedeu por mim, com certeza naquele dia. E por isso estar nos marianos para mim é um motivo de grande alegria e também é sinal de pertença a esta congregação e à Mãe de Deus.